Outro conceito fundamental da mecânica e, em particular, da cinemática é o conceito de velocidade. Agora, medir velocidade instantânea é muito difícil, não? Então a gente deve, ou o professor deve, realizar uma experiência simples como esta aqui, para ilustrar o conceito de velocidade média, né? Porque aí a coisa se simplifica bastante, né? Então, nós vamos aqui realizar uma experiência, o Cláudio, na verdade, envolvendo a determinação da velocidade média. É claro que aqui nós devemos falar da diferença de duas coordenadas, no caso, sendo um movimento retilíneo, pode ser a coordenada x mesmo, né? Mas pode ser a coordenada espaço, que a gente usa muitas vezes, né? De forma que a velocidade média é igual à diferença dos espaços percorridos ou não vou falar de distância, porque a velocidade tanto pode ser positiva quanto negativa, né? Então a gente vai chamar um pouco a atenção para isso, né? Então vamos imaginar que eu tenho orientado o eixo a partir daqui, né? Essa é a origem do meu referencial. Então aqui são 100 centímetros, né? 1 metro, na verdade, né? De forma que é a diferença de coordenadas dividido pelo intervalo de tempo, né? Então, e medir a velocidade média é muito fácil, não é isso, Cláudio? Sim. Então, vamos lá. O Cláudio vai explicar como a gente pode fazer isso de uma maneira bem simples. Se quiser. A gente pode pegar uma régua, uma fita métrica, uma trena e fazer a demarcação, né? Aqui seria a origem, você escolhe então onde é que é a origem da sua coordenada, das suas coordenadas, aqui 0, aqui 100, como você falou. E para medir o tempo, nada mais fácil do que um celular, que todo mundo hoje tem celular e a maioria deles tem o cronômetro e que você pode usar só com um toque aqui, você pode disparar. É muito melhor do que os cronômetros que a gente tinha antigamente, né, que dava problema, falhava. Então o celular é muito mais simples. E um carrinho, por exemplo, que... Aliás, pode ser o carrinho do filho do professor, né? Ele dá o carrinho para o filho e um dia pede emprestado, né, para usar isto e na sala de aula. O resto é muito fácil, muito, né? Fácil, é. Então aqui tem um carrinho a pilha que a gente pode... Bom, deixa eu voltar aqui com o cronômetro. Então eu ligo aqui o carrinho, disparei. Então quando ele chegar naquele referencial, pronto. Então, você começa a marcar o tempo quando a roda à frente do carrinho chegar nesse ponto, não é isso? Exatamente, porque exatamente. O problema do carrinho é que ele é um corpo rígido, na verdade, né? Isso, um corpo então extenso. Você precisa pegar um ponto do carrinho aqui, né? Sim, sim. Então é o que você faz, né? À frente dele e depois quando... A frente dele... Em princípio seria assim, né? Quando a frente do carrinho chegar exatamente a 1 metro de distância. Isso. Então você fixou a distância está fixa, né? 1 metro nesse caso, exatamente. Não é isso? E agora você mede o tempo e só vai fazer esse quociente, né, entre a distância, 1 metro, né, e o tempo que deu ali. Vamos repetir aqui. Então, bem lembrado, Jô, você vai pegar como referência o referencial a parte da frente aqui do carrinho. Então, eu posso começar por aqui. Quando ele passar por aqui, eu disparo. E quando ele chegar ali, parei. Então, deu aqui um tempo de 5,90 segundos. E aqui, o deslocamento de 1 metro. Então, se eu quiser saber a velocidade média, basta dividir 1 metro por 5,90. Aí eu tenho a velocidade média. Você tem a calculadora aí? Vamos fazer essa conta. Na verdade, 1, né,
dividido por 5,9 segundos, não é isso? Mais ou menos. E aí você vai obter a velocidade numa unidade que é metro por segundo. Sim, exatamente. Quanto deu aí? Dá aproximadamente 16, né? 16, aproximadamente 16 metros por segundo, né? Eu estou dividindo 100, né, por aproximadamente 6, né? Eu fiz uma aproximação aí grosseira, né? Mas de qualquer maneira essa é a velocidade. Ou seja, o que significa isso, né? É que em 5,9 segundos, né, ele percorre uma distância, né, de 1 metro. É isso. Né? De forma que a velocidade é 100 dividido por 5,9 segundos. Né? E, como eu disse, eu aproximei, né, mas de qualquer maneira seria 17, né, metros por segundo, né? Mais próximo, né? 0,17. Ok. Então, é isso. É uma experiência relativamente simples, né? É claro que você pode também fazer medidas, né, quando ele chegar a 50 centímetros, por exemplo, né? Mas você vai obter uma precisão maior, né, se você medir ao longo de 1 metro, né? Sim. De qualquer maneira, pode-se pegar 2 metros, em cujo caso a medida da velocidade vai ser um pouco mais precisa. Né? Se aumentou, quanto menor for a distância, mais impreciso vai ser. Né? Mas é uma experiência simples, né? Você pode fazer com um carrinho que você compra, né? É bastante simples, e na mesa você pode marcar a distância, né? Tomando sempre o cuidado, né, esse de começar a contar a partir de um determinado ponto e, finalmente, num outro ponto. Agora, a velocidade, por outro lado, pode ser também negativa, não é isso, Cláudio? Por quê? Se você orienta o eixo para cá, e ela é definido como as diferenças de coordenadas, né? Então, se o carrinho, né, inverter o sentido do movimento, né? Veja que agora essa diferença de coordenadas é negativa, né? Porque ele começou com a coordenada maior e termina com a coordenada menor, né? Então, nesse caso, a velocidade é uma velocidade negativa. Então, é sempre bom estar atento a isso, né? Você pode ter velocidades positivas e velocidades negativas, né? É claro que positiva e negativa, tudo depende de como você escolheu, como você orientou o referencial, né? Começou daqui, a origem, para cá, né? Então, se ele se desloca daqui para cá, a velocidade é positiva. Daqui para lá, a velocidade é negativa. É sempre importante levar em conta essa questão do sinal, né? Inclusive, depois a gente vai ver algumas experiências, né, onde você leva em conta, então, a questão do sinal.